Bom, dando sequência aos fundamentos do C Sharp, a gente vai entrar agora numa questão bastante importante, que são o uso dos condicionais. E para isso, eu criei aqui uma classe separada, porque ia ficar muito extenso aqui, então eu resolvi criar uma classe aqui, ó, condicionais. Na verdade, para criar essa classe, para chegar nessa classe aqui, você pode vir aqui, ó, botão direito em cima do nome ali do seu projeto, ó, botão direito, adicionar, e vir aqui na opção classe. Ó. E aqui na opção classe, e aí você vai dar aqui um nome para essa classe, ó, de condicionais. Tá? Ele vai criar uma classe vazia, a minha já está preenchida aqui, mas ele vai criar uma classe vazia e você pode seguir com os exemplos que eu tenho aqui. Tá? Então, é só para fazer uma organização melhor aqui, eu resolvi criar uma classe separada. Então, tem aqui a minha classe condicionais, e dentro dela, essa classe aqui, ó, diferente da classe programs, ela não tem um método main, ó, tá vendo? Ela não tem um método main, porque essa classe aqui, para ser executada alguma coisa nela, eu tenho que chamar diretamente, tá? Então, esse método aqui já é um método que eu criei. A classe sua ela vai vir vazia, tá? Ela vai vir com condicionais vazios. Então, eu criei aqui um primeiro método chamado de exemplos if. Exemplos if, ela é uma classe estática, tá certo? Eu continuo trabalhando com essa classe estática, a gente vai discutir depois a respeito disso. E aqui dentro, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui o comando if. O comando if é um comando bem popular, né, bem simples, bem antigo, bem tradicional, na verdade. Mas o que acontece é que existem variações de uso desse comando, ou seja, existem algumas situações que você usa ele de uma forma, existem outras situações que você usa de outra, então é importante a gente entender as diversas variações dele, para a gente saber quando aplicar cada um deles. Tá? Então eu coloquei aqui, está colocado aqui o seguinte, ó, as variações, né? A primeira variação, que a gente poderia chamar de um if simples. Né? Nesse caso, ele executa um bloco de código se a condição for verdadeira. Então eu tenho aqui o exemplo. Ó. Tenho aqui o exemplo. Eu tenho aqui em cima uma variável número que eu criei, né, do tipo int, e o valor dela é 10. E aí eu faço um teste. O if sempre vai ser usado para fazer um teste condicional. Tá? Então, teste condicional. Sempre que eu for trabalhar com alguma questão condicional, o if se apresenta como uma proposta para tentar resolver esse problema. Então, aqui eu faço o seguinte teste. Se número for maior que 5, preste atenção no uso dos operadores que a gente viu nas aulas anteriores. Eles vão aparecer bastante agora. Tá? Então, eu estou perguntando, se número for maior que 5, estou usando aqui esse operador de comparação. Se o número for maior que 5, então ele deve imprimir a variação 1, o número é maior que 5, tá certo? Então é isso que ele deve imprimir se o número for maior que 5. Como ele não é maior que 5, nesse caso aqui, provavelmente ele não vai imprimir nada, né? Ele não vai imprimir nada. Vamos executar aqui para ver se ele mostra alguma coisa. Se o número é maior que 5, desculpa, porque eu não chamei. Espera aí. Calma lá. Ó, como essa classe, esse método, ele é estático, tá? Lá no Programs, eu tenho que chamar aqui dentro do main, certo? Quando eu tinha os meus métodos aqui dentro do Programs, eu simplesmente colocava o nome deles, ó. Tá vendo? Nesse caso agora, eu tenho outra classe. Então, para eu chamar aquele exemplos if lá, eu não posso colocar aqui, ó, exemplos if, que ele nem aparece, ó, ele não reconhece, tá certo? O que eu tenho que fazer? Tenho que colocar o nome da classe, ó, condicionais, ponto, e aí ele vai retornar para mim os métodos, ó, inclusive o exemplos if, tá? Aí sim, eu consigo executar ele a partir daqui, porque ele está em outra classe. Tudo bem? Então, beleza, vamos salvar aqui e executar para a gente ver se ele vai mostrar essa variação 1 aqui. Ele está dizendo o número
Variação 1, o número é maior que 5. Eu acho que eu falei errado aqui, né? Eu falei errado aqui desculpa aí. Então, de fato, ele está perguntando, se número for maior que 5. Sim, 10 é maior, eu tinha falado que não era. Se número 10 é maior que 5. Então, ele mostrou lá, tá? Ele mostrou. Mas, ó, vou mudar aqui, ó, vou colocar 4, por exemplo, e agora ele já não vai mostrar mais a variação 1. Tá lá, ó, a variação 1 já nem aparece aqui mais, tá? Então, nesse caso aqui, veja que ele é um if simples. Só que, ó, você vai usar o if simples quando? Quando você quer fazer um teste simples. Você quer fazer um teste simples e quando te interessa apenas a condição verdadeira, certo? Olha, me interessa apenas se o número for maior que 5. Se não for maior que 5, eu não quero executar nada, tá? Então, esse teste simples pode te ajudar e resolver o seu problema. A variação 2 é if com else. Executa o bloco if se a condição for verdadeira, caso contrário, executa o bloco com else. Essa é a situação onde te interessa o outro lado. Se no primeiro exemplo interessava só a condição verdadeira, agora interessa a condição verdadeira e a condição falsa. Tá? Então, estou perguntando, se número for menor que 5, a variação 2, o número é menor que 5. Caso contrário, else, a variação 2, o número não é menor que 5. Então, ó, situações onde você... Porque todo teste que você faz, tá? Todo teste condicional, ele vai retornar um verdadeiro ou falso. Tá? Então, é que nesse caso aqui, ó, me interessa pegar apenas a questão se verdadeira. Nesse caso, me interessaria pegar a questão se verdadeira e também a questão se falsa. Por exemplo, supondo que você está fazendo um cálculo, sei lá, um cálculo de desconto de um produto, por exemplo, na venda. Tá? Então, sei lá, imagina que tenha lá uma regra. Se o valor da compra for acima de R$ 1.000, aplique um desconto de 10%. Né? Caso contrário, aplique um desconto de 5%. Veja, o desconto vai existir nos dois casos, só que eles vão ser diferentes, entende? Então, nesse caso, agora, nesse primeiro exemplo, seria mais ou menos assim, ó. Se o valor da compra for maior que 1.000, aplique 10% de desconto. E se não for, nada. Não aplica desconto nenhum. Aí essa primeira condição resolveria. Mas quando você tem dois descontos, aí você precisa testar as duas condições, ok? Acho que aqui fica com um exemplo bom. Vamos executar aqui para ver o que ele mostrou nessa variação 2. Na variação 2, ele falou que o número não é maior que 5. De fato, não é. O valor dele é 10. Né? E aqui eu perguntei se o número ele é menor que 5. Né? Então, se fosse menor que 5, ele mostraria essa linha. Se não fosse, que é o caso, ele vai mostrar aqui. Tudo bem? Isso aqui precisa fazer repetição disso aqui para fixar bem, tá? Depois a variação 3, ela estende além. Aqui, ó, no primeiro caso, eu estou validando uma situação, aqui eu estou validando duas situações, e aqui eu estou validando mais de duas, né? É quando eu preciso avaliar múltiplas condições em sequência. Então, eu pergunto aqui, ó, se número menor que 5, executa isso aqui. Else if número igual a 10, executa isso aqui. Else, executa isso aqui. Então, o que acontece? Se o número for menor que 5, executa esse caso. Se ele for igual a 10, executa esse caso aqui. Se ele não entrou nem nessa condição, nem nessa condição, então ele entra no else. Entende? O else if, então, é quando você quer colocar uma situação intermediária ou quando você quer validar vários itens, né? E aí, então, você precisa colocar esse else if, tá? Só que é um detalhe muito importante. Ó. Quando você usa o if, você tem que impor explicitar aqui a condição que você está testando. Quando você coloca o else, não. O else é sempre o contrário daqui. Aqui eu tenho a condição. Como eu coloquei um else if, eu tenho que dizer qual é a condição que eu quero atender com esse else if. Então, por exemplo, aqui seria menor que 5 e o else seria maior que 5. Né? Mas a condição que eu coloquei aqui ela é específica. Ela é caso o número for igual a 10. É um caso lá no meio, né? Que, embora ele tivesse, ele pudesse ser atendido aqui, eu quero que ele seja atendido nesse caso aqui. Tá? Então,
existe essa situação também. Então, se eu executar aqui essa variação 3, vamos ver o que ele vai me mostrar. O número lá é igual a 10, né? Ó, a variação 3, o número é igual a 10. Então, o que, que ele executou, na verdade, aqui? Ele executou essa linha aqui, ó, porque foi esta condição aqui que atendeu o valor do if, certo? Então, não, eu vou dizer, vou ser bem sincero para vocês, não é tão usual fazer isso aqui, tá? Até porque existe algumas alternativas, uma alternativa, na verdade, melhor para fazer isso, que a gente vai ver na sequência, mas ainda é possível. Há casos específicos que a gente ainda usa, mas particularmente, eu particularmente não gosto, tá? E tem muitos programadores aí também que preferem, às vezes, evitar para não deixar uma estrutura de if muito carregada, né? Mas pode ser que em alguns cenários sim você tenha que usar essas variações com mais, né, de duas opções. Aí nós vamos para o 4. O 4 é um if com operadores lógicos. Na verdade, aqui é a mesma coisa que nós fizemos lá atrás, no primeiro exemplo. É o mesmo primeiro exemplo, só que agora nós vamos ter uma condição aqui um pouco ampliada. O problema agora não está no if, a diferença agora não está no if, mas sim na condição que a gente está propondo. Vou voltar lá naquele primeiro exemplo, onde eu pergunto simplesmente se número é maior que 5. É um teste simples, correto? Ou ele é maior que 5, ou ele não é. Pronto, direto. Aqui não. Aqui a gente está fazendo uma condição dupla. Tá? Eu estou perguntando aqui o seguinte, ó, se o número for maior que 5 e outro número for menor que 10. Que outro número é esse? Vamos voltar aqui para ver. Ah, tá. Eu tenho aqui o número 10 e tenho aqui o outro número que é 5. Tá? Então, marca isso na cabeça aí. Ó, então, eu estou perguntando, se número for maior que 5 e outro número menor que 10, então vai executar o que estiver aqui. Ó. Né? Então, vamos ver o que ele executa aqui, nesta variação, que é a variação 4. Na variação 4, ele fala, o número é maior que 5 e o outro número é menor que 10. O número é maior que 5, está correto, e o outro número é menor que 10, está correto. Então, ó, o que ele fez? Ele executou essa linha aqui, porque a condição foi atendida. Mas o que acontece aqui? Aqui nós temos uma condição dupla. Né? Lembra como a gente viu esse operador, operadores lógicos, né? O E? Então, ó, operadores lógicos, ele vai dizer o seguinte, ele só vai executar o que tiver o bloco aqui do if se essa condição for verdadeira e essa condição for verdadeira. As duas precisam ser verdadeiras. Né? Então, como as duas é verdadeira, ou seja, o número ele é maior que 5, já que ele vale 10, e o outro número é menor que 10, já que ele vale 5, então, como as duas condições são verdadeiras, ele executa aqui, ok? Aqui é a mesma situação, só que mudando o operador. Ao invés do AND, nós vamos usar o OR, que nós já vimos também lá nos operadores lógicos, né? Então, ó, número é igual a 10 e outro número igual a 10. Então, eu tenho aqui duas condições, ó, tá certo? O número lá em cima, de fato, ele é igual a 10, mas o outro número, não, o outro número é 5, lembra? Então, o que acontece? Ó, uma condição é verdadeira e a outra não. Se eu tivesse o AND aqui, ele não executaria nada, porque né, precisaria que as duas fossem verdadeiras. Mas como eu tenho uma verdadeira, isso já é o bastante para ele executar essa variação 4 aqui. Vamos executar para ver. Está lá, ó. Ele executou um número é igual a 10 e o outro número é igual a 10. Ele está falando aqui, na verdade no texto está assim, mas na prática não. O outro número é igual a 5, né? Vamos até escrever aqui. Isso, para ficar correto. Ficou errado aqui. Mas ó, o que importa é que essa linha foi executada. Por quê? Porque esta condição aqui foi validada. Né? Então, se você tiver dificuldade para entender isso aqui, volta lá nos operadores lógicos, né?
onde a gente deu lá um exemplo do caso do AND e do OR, a gente explicou isso melhor, mas eles são usados muito em situações como essa aqui. E aí eu poderia ter aqui, inclusive, uma terceira, tá? Poderia ter aqui uma terceira situação para ele avaliar as três também. Aí que os testes lógicos começam a ficar um pouquinho mais complicados, né? Mas por enquanto a gente vai ficar com esses dois exemplos que eu acho que é o bastante para a gente entender. Vamos lá, variação 5. Variação 5 é if sem chave para uma única instrução. Embora possível, é uma prática não recomendada para evitar erros. Como assim? Ó, se texto igual exemplo, console log, write line e tal. Cadê a chave? Não tem chave. Em outras palavras, esse exemplo aqui eu poderia usar dessa forma. Tá? Quando ele diz aqui o seguinte, para uma única instrução. Todos os casos aqui eu tenho uma única instrução dentro do if. Tá? Há situações em que eu não vou colocar só um console log, eu vou colocar ali uma série de outros comandos, vai ficar uma instrução longa. Mas se eu tiver uma única instrução a ser executada como essa aqui, o caso das chaves, né, conforme a gente está usando aqui, ela pode ser suprimida. Mas tem aqui essa observação, né, que é para não abusar disso aqui, porque se você tentar colocar uma segunda linha aqui, né, se você colocar uma segunda linha aqui, aí ele já pode ter problema, né? Então seria bom evitar nesses casos. Mas ele executa. A gente vai pegar ali o exemplo 5. Ó. Tá lá, o exemplo 5, normal, tá? Ele vai executar como qualquer outro. E o exemplo 6, que é aí o queridinho dos programadores na atualidade, creio eu, é o uso do operador ternário. Isso aqui é uma coisa que você precisa aprender a usar. O uso do operador ternário é uma forma simplificada, concisa, né, de trabalhar com if-else para atribuição de um valor. Preste atenção, o operador ternário ele serve para instruções onde você trabalha com if-else. Ele não serve só para o if simples e nem para o else if, tá? Então a gente vai usar ele quando a gente tem um if else. Como é que ele funciona? Eu tenho aqui uma variável, ó, tá certo? Resultado, estou falando que ela é igual a quê? Ela é igual a aqui eu coloco um if, ó. Se número maior que 5, condição se verdadeira, condição se falsa. Mas não tem if aqui. Tem, ele está escondido, ele está oculto. Né? A gente chama isso de operador ternário, que é o uso dessa interrogação para representar a condição se verdadeira e o uso dos dois pontos para representar o else. Essa linha aqui, eu vou reescrever ela de uma forma... peraí. Eu vou reescrever ela de uma forma que você entenda. Ela poderia... Calma lá, fiz uma pequena bagunça aqui. Ela poderia ser escrita da seguinte forma. Eu coloco ali uma variável vazia e coloco aqui um if. Aí eu troco isso aqui por uma chave. Tá? Vou colocar aqui dentro o resultado igual a esse valor aqui. Eu estou numa posição um pouco ruim aqui para digitar, por isso que tá meio estranho aqui. Mas vai dar tudo certo. Então eu vou duplicar aqui. E aqui vou colocar esse texto. Tiro tudo isso aqui. Pronto. Aquela instrução, ela poderia ser usada, ser escrita dessa forma aqui. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, tudo isso aqui, se resume nessa linha, tá? Então, primeiro eu teria que criar uma variável, fazer o teste, atribuir o valor a ela, no caso do if, e atribuir o outro valor a ela, no caso do else. E aqui eu posso fazer direto, tá certo? Então, eu faço o mesmo teste. Se número maior que 5, né? Se for, ele já atribui esse valor aqui,
maior que 5 diretamente a resultado. Caso contrário, né, aqui do else, ele atribui esse valor aqui, ó, que é o valor que está aqui embaixo, diretamente à variável resultado. Fica muito mais limpo o código. Olha só quantas linhas de código eu precisei escrever aqui, ó, para algo que eu poderia fazer com uma única linha, tá certo? Então é bem mais prático o uso do operador ternário. Ele tem se tornado aí uma opção bastante interessante, bastante usada em muitas linguagens de programação e torna o código mais limpo, que é uma tendência aí do meio da programação, que é cada vez escrever código mais limpo, mais curto, mais conciso, né? E evitar códigos mais verbosos, tá bom? Então essas são as variações que a gente pode usar do comando if, são muitas, né? E aí, então, a gente tem aqui um material rico para a gente testar, para a gente usar, para a gente fazer variações a respeito deles. Agora, ainda falando em condicionais, o if é só um dos condicionais, existem outros, tá? E aqui embaixo eu criei aqui um outro método que eu chamei de semana, e esse método ele vai utilizar um outro tipo de condicional, tá? Então eu crio aqui uma variável chamada dia da semana, falo que o valor dela é 3, e aí eu vou usar esse comando aqui, ó, comando switch. O comando switch ele é usado também para fazer teste condicional de forma muito parecida com o if, porém a estrutura dele é um pouquinho diferente. O que ele faz? Ele vai pegar o valor aqui, ó, e vai avaliar, né, vai verificar qual é o valor dessa variável. Então ele não sabe qual é esse valor. Então, como ele não sabe qual é esse valor, eu preciso dizer para ele como que ele vai testar o valor dessa variável. Então eu coloco aqui para ele as possibilidades. Lembra do else if que nós vimos lá em cima? Pois é, o else if pode ser substituído tranquilamente pelo switch, porque o switch é uma estrutura, ó, onde você pode fazer múltiplos testes, né? Então, eu falo para ele, ó, você vai testar o valor da variável dia da semana. Caso esse valor for 1, então você imprime que hoje é domingo, né? Primeiro dia da semana é domingo. Caso o valor for 2, você imprime que é segunda-feira. Caso o valor for 3, você imprime que é terça, 4, quarta e assim por diante. Veja, eu vou dando as opções para ele. Tá? É eu quem vou montar essa estrutura aqui. Né? A estrutura sempre é case, o valor que eu quero testar, 2 pontos. O que ele precisa mostrar, break. Por que break? O break aqui ele serve para interromper o fluxo de execução. Então, por exemplo, aqui ele tem o 3. Ó. Ele vai testar aqui, não é. Então, ele testa aqui no 2, não é. Ele testa no 3 e é. O que ele faz aqui? Já que ele achou o 3, esse break aqui, ó, ele para a execução. Ele não vai testar o 4, nem o 5, nem o 6, nem nada. Por quê? Porque ele já achou o dia da semana. Tá? Então, isso ajuda o código a tornar a execução dele um pouquinho mais rápida, já que ele não precisa testar todas as opções. Ele vai testar até ele encontrar. Se fosse o dia da semana, ele testaria uma vez aqui e já pararia por aqui mesmo. Tá? Por isso, nesse caso, o break é necessário. Então, ele vai testar aqui os dias da semana, até o 7. E depois, lá no finalzinho, eu tenho um default. Esse default aqui é o seguinte. E se, porventura, a pessoa passar um número qualquer que não seja de 1 a 7? Se ela passar 25, por exemplo. 25 não é um número válido para o dia da semana. Então, qualquer número que não seja 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele vai cair nesta condição aqui. É uma espécie de else. É uma espécie de else, é uma exceção que ele vai aplicar quando nenhum desses casos anteriores aqui for atendido. Tá certo? Então, vamos fazer esse teste? Eu vou voltar aqui no Programs, agora eu vou parar aqui este código, vou chamar de novo o condicionais e vou chamar aqui agora o semana, ó, tá vendo? Semana, que é o exemplo que nós temos aqui. Vou executar para a gente ver. Lembrando que eu coloquei aqui o número 3, né? Então, teoricamente, ele precisa falar para mim que é terça-feira. Apesar que hoje é domingo, mas o número que eu passei lá para ele é 3. Então, ó, ele falou que é terça-feira. Deixa eu mudar aqui para 1, né?
Vou mudar aqui para 1 e vou executar novamente. Agora sim, ele falou lá que é domingo. Então, tá aí o exemplo do switch. É uma estrutura muito mais enxuta, muito mais adequada para casos em que você precisa trabalhar aí com múltiplas condições. Agora, esta forma aqui é a forma tradicional de uso dela, a forma mais antiga, talvez assim. Existem outras formas de você trabalhar ainda com o switch. Então, eu tenho aqui um outro exemplo, um outro método que eu criei chamado de bloco países, né? E aqui eu falo o nome do país, tá certo? Dou aqui o nome do país, falo que esse país é o Brasil, e aí eu venho aqui e faço o seguinte, olha, o switch, eu quero que você pegue o valor dessa variável nome país, né? Vou fazer aqui um método toLower, a gente vai ver isso ainda, mas isso aqui é um método onde eu vou pegar o valor aqui, vou colocar todo ele em letra minúscula, é como se eu fizesse isso aqui, ó, né? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou fazer um teste, tá? Eu vou fazer um teste. Então, ele pega o valor do país, converte todo ele para letra minúscula e aí compara. Caso o Brasil... Opa, e agora? Como é que eu leio isso aqui? Então, seria mais ou menos assim, ó. Caso esse nome de país for Brasil, ou Argentina, ou Chile, você diz que esse país é da América do Sul. E encerra. Agora, caso for Estados Unidos e Canadá, você fala que é um país da América do Norte. E encerra. E de novo aqui o default. Caso, né, se não for nenhum desses, você fala, você não sabe de qual continente. Aqui eu estou fazendo um teste simples só para a gente entender. Tá? Então, nesse caso, ele funciona como uma espécie de agrupamento, né, de testes. Ele pode testar mais de uma condição. Né? Mais de uma condição. Então, vamos colocar aqui também, ó, deixa eu trocar aqui para bloco países. Vamos executar. E provavelmente ele vai me mostrar que Brasil é um país da América do Sul. Né? Então, vou trocar aqui para Canadá. Canadá está sem acento, está sem acento. Bom, Canadá não tem acento, né? Ou tem? Bom, vamos lá. Canadá tem acento. Vamos lá. Vamos ver o que ele me mostra agora. Olha só, ele falou que Canadá é um país da América do Norte. É um país da América do Norte, né? Então, e a questão do acento? Se eu colocasse, será que implicaria alguma coisa? Vamos colocar o nome correto aqui, né? Canadá. Será que implicaria? Vamos ver como é que ele avalia essa situação. Não sei de qual continente Canadá pertence. Olha só, ele diferenciou. Isso aqui, eu coloquei aqui para dizer uma coisa para você. Existem perguntas que você mesmo tem que obter a resposta, certo? Então você fala, pô, mas e se eu trocasse isso aqui, o que será que aconteceria? Testa, pega, troca e veja o resultado. Esta é uma forma de aprendizado. Né? Quando surgem essas perguntas, né, ainda que seja uma mera curiosidade, é uma excelente oportunidade para você testar aquilo e ver como aquilo funciona. Tá? Então, a gente não tem todas as respostas, né? A gente tem algumas respostas, coisas que a gente já fez, que a gente já estudou, que a gente trabalhou, mas existem muita coisa que às vezes aluno me pergunta e que eu não faço a menor ideia do que ser, porque eu nunca fiz daquela forma ali, certo? Eu faço de 2, 3, 4, 5 formas diferentes. De repente o aluno me traz uma situação totalmente nova do uso daquilo. Eu falo, não sei, precisamos testar, precisamos ver. Pela lógica deve ser isso aqui, mas eu nunca testei, né? Então a questão do acento, ele diferencia? Veja que ele diferenciou, tá certo? Ele diferenciou. Então, Canadá sem acento